Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Abra comigo, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 26. Glória a Deus. Círculo de oração, um departamento muito especial que eu gosto demais. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Glória a Jesus. Estou feliz de estar aqui neste louvor, neste culto de adoração ao nosso Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26 diz assim: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Querido Deus e querido Pai, uma vez mais eu quero te pedir, Pai, cobre a minha família e meu lar com teu sangue. Continua falando conosco, Pai, nesta noite. Pai, aqui a tua palavra, Senhor, que nós vamos falar nesta noite. Pai, assim eu te peço a inspiração do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, adorando, exaltando esse Deus, que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Estou feliz porque Jesus é bom, Ele é a felicidade. Aleluia. Estou feliz de rever a minha amiga Giseuda ali, que Deus abençoa, né? Seja muito bem-vinda, né? Seu companheiro aí, seu parceiro, né? Deus abençoe. Ainda mais, todos nesta noite sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Amado, o horário não espera muito, já é de 7h25, tenho aí 35 minutos, não sei se vai dar tempo a percorrer essa mensagem aqui, mas se não der, eu termino outro dia, né, irmão José? Né? Mas nós vamos ver o que nós vamos fazendo aqui, pela direção do Espírito Santo de Deus. A palavra está aqui, o tema está ali, só Deus pode fazer milagre, né? Tudo que foi cantado aqui, tudo que foi falado, quem estava atento no louvor, quem estava atento no que está acontecendo, já recebeu o milagre, porque Deus está na casa. E agora nós vamos ver aqui a continuação do culto, que é a palavra. O culto tem um início, que é o começo, o meio e o final, né? E aqui nesta noite nós vamos ministrar uma palavra, que é a palavra do papai. E o que eu vou ministrar aqui não é obrigado você seguir. Você é de maior, se não é de maior, mas vai chegar a ser de maior. A vida é tua, tu leva ela como bem quer. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu tenho com essa palavra aqui. Nós estamos tentando o mesmo objetivo, é de chegar no céu, né, meu pastor? Todo mundo quer chegar no céu, mas só vai chegar no céu quem aceitou a Jesus como seu Salvador e está vivendo esta palavra aqui, porque a palavra do homem não salva, mas essa daqui salva, que é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente diz assim: eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. É uma mentira que o Satanás botou na tua boca, porque quando eu nasci, você nasceu, nós nascemos falando. Segundo, quando é uma coisa, a gente tem que confessar. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante do homem, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Quer morar com Jesus no céu? Aceita Ele, confessa Ele, diga hoje. Se você ainda não confessou, hoje é noite para você confessar. Porque se você morrer do jeito que você está, que ainda não confessou o nome de Jesus, eu te digo sem medo de errar, está aqui nessa palavra: se tu morrer sem confessar o nome de Jesus hoje, tu vai direto para o inferno morar com Satanás. Essa é a verdade. Porque lá no céu só vai entrar quem confessou e está vivendo esta palavra. Eu estava recentemente assistindo um testemunho, e um pastor de renome, ele trabalhou muitos anos na obra missionária. Em virtude dele trabalhar no campo missionário, tomava as águas, aquelas águas sujas, ele adoeceu dos rins, adoeceu de teve várias dificuldades, enfermidade no seu corpo, e ali estava fazendo hemodiálise. Um certo pastor foi visitar ele, e ali ele contando
da experiência que ele pediu para Deus: Deus, eu quero que tu me mostre a respeito do arrebatamento de uma pessoa quando ela morre e sai do corpo. E ali um belo dia o Senhor Jesus a mostrou. A pessoa quando morre sem Cristo, ela sai do corpo, e quando ela sai do corpo, ela sai se espremendo, e ali uma força sobrenatural, diabólica, maligna, porque ela não está com o nome escrito no livro da vida, e aquela pessoa sai se contorcendo todinha, não querendo sair do corpo, mas aquela força maligna, diabólica, já pega aquela pessoa e sai aos pontapés com ela e desce no túnel e direto para o inferno com aquela pessoa. E ali ele contando aquela experiência, e aí ele disse: Deus, agora eu quero que tu me mostre a respeito da vida eterna contigo. E ali o Senhor foi e mostrou também a respeito da vida eterna com Cristo. A pessoa que morre, quando está com o nome escrito no livro da vida, ela sobe na escada celestial, uma escada que não tem fim, até chegar ao topo do céu. E quando chega ali, apruma aquela escada, aí chega nos portais celestiais, e a pessoa ali entra de portão atento para o céu, quem está com o nome escrito no livro. E quem não está, fica desesperado, vai direto para as profundezas do abismo. Então, amigo, nesta noite eu tenho uma palavra rápido para mim e para você. Hoje o culto falando, vocês viram aí a peça que as irmãs apresentou. O tema: só Deus pode fazer milagre. Eu estava pedindo uma palavra: Deus, o que é que eu vou falar lá hoje? Chegou, as irmãs conversou com a gente, pediu, né, pastor, o que é que eu vou pregar lá, Jesus, para aquele povo? E o Senhor me deu esse texto. Olha aí, não me deram nada, né? E Jesus me deu o texto com o tema. Só Deus pode fazer milagre. Nós estamos aqui diante de um texto da Bíblia Sagrada que está falando o relato de uma mulher. Esta mulher, diz a Bíblia aqui, que ela era rica. Diz o versículo 8 de 2 Reis, capítulo 4: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Veja bem o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui. Era uma mulher, e esta mulher, ela observava as pessoas. Eu e você estamos sendo observados por alguém. Alguém está me observando, alguém está te observando. Aquele dali, aquela dali é verdadeiramente um servo de Deus. Todo dia eu vejo ele passar para a igreja com a Bíblia dele, com a Bíblia dela. Olha os trajes dele, olha os trajes dela. É diferente dos trajes meu. Aquele que toma cachaça, aquele que fuma maconha, os trajes é diferente. Mas aquele que serve a Deus, os trajes é diferente. É os trajes celestial, aleluia. E essa mulher estava observando a vida de Eliseu. Toda vez que Eliseu passava na sua porta, ela dava aquela olhada, observava e analisava. Aí diz o versículo da palavra do Senhor, versículo 9: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eita! Santo homem de Deus, santa mulher de Deus. Está faltando isso nesses últimos dias. Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Hoje nós não estamos vendo os crentes andando como Deus quer. Os crentes que se diz ser servo de Deus andam do jeito que bem quer. Está faltando homem de Deus, mulher de Deus que tem caráter, que tem unção, que tem a virtude, que tem o poder do céu, a dizer ao morto: levanta-te e anda, ao paralítico: levanta-te e anda, ao mudo abre a boca e fala, ao surdo ouve em nome de Jesus. Está faltando homens e mulheres assim de Deus. Mas nós vemos aqui o Eliseu tinha uma vida no altar. Lá vai o Eliseu todo dia evangelizar a humanidade, pregar a humanidade, testificar do amor de Cristo para a humanidade. E aquela mulher observando ele. E veja bem aqui o versículo 10: Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali se ponhamos uma cama e uma mesa
e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. A recepção aqui com o homem de Deus, o profeta de Deus. A mulher se importou com a vida do profeta de Deus. Ela olha para o seu marido e diz: nós temos condição, Jesus já nos abençoou, agora vamos abençoar a vida do homem de Deus, porque ele está dormindo num casebrezinho ali, ele está precisando ter uma vida melhor aqui na nossa cidade, no nosso povoado. E agora o seu marido, o marido dessa mulher, concordou em fazer aquela casa, aquele apartamento para Eliseu e seu moço Geazi. E nós vemos que todo dia, quando o Eliseu vinha do evangelismo, pregava, evangelizava, atendia a sociedade, ele vinha e se hospedava no quarto que esta mulher tinha feito. Ali ele orava, jejuava, consagrava, tinha momento a sós com Deus, a visita do papai com ele, do Espírito Santo com ele, e ali no outro dia ele saía revestido para a obra missionária. E nós vemos aqui o versículo 11 correndo. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se daquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, a Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, e ela se pôs diante dele. O Geazi era o moço que servia o Eliseu, era o diácono do Eliseu. Só que o Geazi não era crente convertido, era crente convencido. Assim como tem muitos hoje dentro da casa de Deus, não é crente convertido, é crente convencido. Qualquer coisa ele vai se deixando levar, mas pela palavra ele não se deixa ser levar, ele não deixa ser mudado, ele não deixa ser tratado. O Geazi andava com o profeta, mas não era convertido, era convencido. E nós vemos aqui que ele tinha estudado. O homem natural vê coisas que não existem também. Mas nesse ponto aqui o Geazi foi importante. Ele analisou a vida da mulher ponto por ponto, onde a diaconisa Lucineide, missionária Elza, minha pastora, meu pastor. Ele analisou, ele estudou a vida da mulher. O tempo que ele estava ali com Eliseu pregando, evangelizando, orando e consagrando, o Geazi estava cuidando da vida dos outros. Tem um monte de crente assim, que deixa de orar, de jejuar, de consagrar, de ler Bíblia, de congregar direitinho, para viver cuidando da vida dos outros. Mas nesse ponto aqui, você viu? Foi um fuxiqueiro que foi bom. Mas tem uns fuxiqueiros aí que é preciso ser liberto. E nós vemos aqui a situação. O Eliseu terminou a obra missionária nesta cidade, nesse povoado aqui. Ele teve que se ausentar, irmão José. E agora ele chama a mulher para fazer os agradecimentos pela hospedagem que ela tinha dado ali a eles. E quando o Eliseu manda o Geazi chamar a mulher, chama a mulher aqui que eu preciso me despedir dela. Nós precisamos ir mais adiante. Aí o Geazi vai chamar a mulher para Eliseu se despedir. E veja bem o que acontece aqui. Diz aqui o versículo 13: porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? O Eliseu faz uma pergunta a ela: o que eu posso fazer por ti? Porque tu fez por demais pela nossa vida. Aí ele faz a segunda pergunta e diz assim: haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei e ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. A mulher queria dizer a Eliseu que ela habitava no meio do povo dela e era ela feliz da vida que ela levava. Mas por dentro ela tinha uma vida miserável e desgraçada. Tem gente que está do nosso lado, fala com a gente, até mesmo dorme com a gente, caminha com a gente, mas você não sabe como é que está o coração dela, o coração dele. O coração dessa mulher aqui partia,
O coração aqui dessa mulher por dentro estava esbagaçado. Essa mulher tinha um desejo que só ela e Deus sabia, e mais ninguém ali. Essa mulher, o maior desejo dela era de ver a família dela procriar, crescer, se multiplicar. Só que esta mulher chegou ao casamento, ela casou, teve seu esposo, teve condições financeiras. Olha aí, irmão, como o dinheiro não é tudo. A mulher tinha riqueza, mas não tinha felicidade. A mulher tinha os bens materiais, mas não tinha sucesso. Ela não tinha a felicidade que ela precisava. E o maior sonho dela aqui era de ter um filho. O desejo dela era de ter um filho das suas entranhas. Quando ela via as suas amigas dando de mamar, os seus menininhos, as suas crianças, ela partiu o coração. Disse: poxa, eu já passei o tempo de gerar filho, não tenho mais filho, não tenho mais condição. A idade já tinha chegado para ela, e aquela mulher ali já não tinha mais condição, se achava já inútil. Aquela depressão dentro dela, dentro da alma dela. Mas ela estava diante de um homem de Deus, de um profeta, que tinha solução para ela. Veja bem aqui o texto falando assim, versículo 14: então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. O Eliseu acabou com o marido da mulher aqui. Ele não presta nem para gerar menino, já está velho. Eliseu passou do tempo, eles já estão velhos. O Geazi tinha estudado a vida desse casal já, mas para Deus tudo é possível aquele que crê. E nós vemos aqui quando o Geazi disse, quando o Eliseu pergunta: o que se há de fazer por ela? E Geazi disse: rapaz, na minha perspectiva, na minha visão, no meu conhecimento, não tem como fazer mais nada, porque o homem é velho, ela também já está acabada, não dá para gerar menino. Mas veja bem aqui, quando Deus age, como só Deus pode fazer milagre. O homem pode dizer assim: não tem mais jeito, está desenganada, pode morrer mais longe, pode levar daqui, não tem mais jeito para medicina. Aqui pela medicina, pela natureza normal não tinha mais jeito, mas pela natureza espiritual tinha jeito sim, aleluia. E veja bem aqui quando o versículo 15, vamos parar esse relógio ali, que eu não sei porque que ele está correndo. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, e ela se pôs à porta. Ele disse, o Eliseu: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tuas servas. Eita, meu Jesus querido. Olha que coisa. A mulher aqui, missionária, ela pulou de alegria quando ela ouviu essa palavra aqui sobre a vida dela. Uma profecia de prosperidade, uma profecia de vida, de milagre. Só Deus pode fazer milagre. E agora nós vendo aqui, ela diz: não minta para a tua serva, homem de Deus. Você agora foi no âmago da minha alma. É o meu desejo ter um filho, mas a minha idade já não compete mais. Mas não me engane não, se eu tenho essa condição sobre a tua palavra, eu vou crer. E ela acreditou. E veja bem aqui o que diz o versículo. Pelo que diz: chama. E chamaram a ela, e ela se pôs à porta, e disse a este tempo determinado. Agora vamos para o versículo 17 correndo. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida. E Eliseu lhe dissera, e creram, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. A mulher aqui, no tempo da vida determinado pela palavra que o homem de Deus profetizou,
ela gerou o menino, teve o menino no tempo da vida, no tempo certo. O menino foi desmamado, o menino cresceu, o menino já estava ali adolescente, virou jovem, e aqui o menino já começou a andar com seu pai. Para onde o papai ia, o menino estava ali, a mãe feliz, a mãe contente, a mãe andando, disse: eu estou feliz porque eu tenho um filho. Jesus, na minha idade já ultrapassada, mas ele me deu, ele me fez feliz. Aquela mulher andava feliz, contente, mas enquanto ela estava feliz ali, aconteceu um desastre na vida dela. O pai estava com o menino, junto com os empregados, lá na horta, lá no campo. E aqui aconteceu que o menino, veio uma seta sobre a vida do menino. Veja bem aqui o versículo 19. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. O pai estava ocupado, e o menino aqui, a cabeça doendo. Suponhamos um aneurisma cerebral. Aconteceu com o menino, e o menino aqui começou: ai, a minha cabeça, papai está doendo, não estou suportando. Ele chamou um empregado e disse: leva esse menino à sua mãe, para ela cuidar, porque eu não estou com tempo para cuidar dele aqui. E agora um dos empregados leva o menino para a sua mãe. E veja bem aqui o versículo 20: e ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia, e morreu. Meu Deus, de alegria, de feliz, ela agora se tornou-se uma mulher solitária. A infelicidade bateu novamente na porta dela. O dia mau chegou na vida dela novamente. Ela estava usufruindo da alegria, da felicidade, mas agora ela estava encontrando uma infelicidade. E nós vemos aqui o versículo 21. E subiu a ela e o deitou sobre uma cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. A mulher disse: meu marido, manda um dos empregados, eu preciso ir até o homem de Deus. Até ele se espantou aqui, porque no tempo da lei não podia procurar o homem de Deus qualquer hora, qualquer momento, não, tinha um dia, tinha a hora. E veja bem aqui, quando está dizendo, o versículo 22, e chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? O seu marido pergunta a ela: não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Olha aqui, estava arrebentada, estava sangrando por dentro. Eu vendo aqui a minha pastora contando a história, a menina morreu, mas ela tinha feito um compromisso com Jesus, né? Olha, irmão, fazer compromisso com Deus, ó. Pode a lágrima querer espirrar, mas você fez o compromisso e engole essa lágrima. Foi a mesma coisa que eu vejo dentro do texto, Ezequiel 24, versículo 16 ou 16, 24, se não me foge a memória. Mas o Senhor, o Ezequiel era um jovem. O Ezequiel pegou, dá um parágrafo aqui nesse texto, o Ezequiel se casou. Aí o Ezequiel estava animado, todo feliz ali, jovem, casado, na lua de mel. Aí ele parou de evangelizar. Aí ele virou daqueles homens que só queria andar com a mulher na reboque. Só ia se a mulher fosse. Aí o Senhor disse: Ezequiel, tu é profeta das nações, vai fazer minha obra? Não, Senhor, a mulher não pode ir não. Disse Ezequiel: rapaz, eu vou tirar o desejo dos teus olhos. Olha aí, o desejo está aí no texto, né? Aí o Ezequiel disse: rapaz, Jesus, não vai dar não. Se tu está brincando comigo, Ezequiel, eu que mando na vida. Quando a Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7: eu sou Deus que dou a vida e tiro, faço descer a sepultura e também faço voltar de lá. Eu abato, eu exalto, eu empobreço, eu enriqueço, aleluia. Com ele está o poder da vida, Jesus de Nazaré, aleluia. Aí o Ezequiel disse: rapaz, só vou se a mulher for. Tá bom, a mulher está sendo um problema? Então eu te dei e vou tirar.
O Senhor falou com Ezequiel de manhã, à tardezinha, o Ezequiel ainda, o Senhor ainda disse: tu não vai chorar. Lê logo aí, meu pastor, com a gente, cadê? Versículo 18. O que vai dizer? Só um minutinho aí, igreja, vamos conferindo aqui. Ezequiel 24, versículo 18 diz assim: e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fez pela manhã como o Senhor me ordenou. Aí, não quer fazer a obra, ele tira o atrapalho. A mulher, o Ezequiel botou como um atrapalho. Se eu te dei, então ela está sendo atrapalhada, eu vou tirar da tua vida, vou trazer para mim, é minha. Aí Jesus falou de manhã e de tarde, e de tu não vai chorar, não derrama uma lágrima. Não era para chorar, né? Eu vendo a minha pastora aí contando o testemunho. O testemunho de Ezequiel é posto também, ó. Aí o Ezequiel foi fazer o velório, olhando para a mulher, e disse: não chora não, engole o choro, porque não era para ela ter morrido não, morreu por causa de tu, caba ruim. Tu foi botar a culpa. Eu te dei, mas tu não quis, foi dizer que ela era atrapalho, então eu tirei o atrapalho, mas tu vai ter que fazer minha obra. Era para estar fazendo do lado da mulher, agora foi ter que fazer a obra viúvo, mas foi ter que fazer. Meu irmão, quando você não quer, às vezes Deus manda você vir para o círculo de oração orar, aí tu fica com desculpa: não, eu tenho que lavar a roupa do marido, eu tenho que cuidar, fazer a comida, eu tenho que cuidar do papagaio, do periquito, do cachorro, eu tenho que cuidar não sei de quem, eu tenho um comércio para fazer. E Jesus disse: não, minha filha, não seja que nem Marta, seja que nem Maria, escolha a melhor parte, porque eu tenho o melhor para te dar. Tem muita gente aí que está doente porque não quer fazer a vontade do Senhor. Tem muita gente aí que está no vale porque não quer fazer a vontade do Senhor. Fica com desculpa esfarrapada e Deus tira os atrapalhos, mas você vai ter que ir. Deus te escolheu para ser profeta dessa nação. Deus te escolheu para ser mulher de Deus, homem de Deus. Então você vai ter que ir, ou viúva, ou com esse marido, ou com essa mulher, mas você vai ter que fazer a obra. E nós vendo aqui, meu Deus do céu, eu queria orar por vocês, mas não vai dar tempo também, né? Diz o versículo 24: então aguardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Olha aí. O homem de Deus estava onde? No monte. Fazendo o quê? Orando, se consagrando, buscando o revestimento de poder. Diz aqui o versículo 26, correndo, porque não tem mais tempo. E agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe: vai bem contigo? Eu queria começar a pregar aqui, mas não vai dar. Pode. É forte, minha pastora. Aí ele pergunta: vai bem contigo? Estava arrebentada por dentro, estava toda esbagaçada por dentro, mas por fora ela não demonstrava. O Geazi correu aos pés dela, chegou lá: ei, está tudo bem contigo? Está tudo bem, porque a conversa dela não era com Geazi, era com o homem de Deus. Tem gente que está contando a vida dele para pessoas erradas, e em vez de contar para a pessoa certa. Essa mulher aqui, a sabedoria dela, ele perguntou: está tudo bem? Está tudo bem, estava toda arrebentada, mas ela não abriu o coração para ela, tinha que abrir para a pessoa certa, que tinha condição de resolver o problema dela. E diz aqui a segunda pergunta: vai bem com teu marido? Ela disse: está mil maravilha. Mas dentro só ela sabia. Aí ele pergunta ainda: vai bem com o garoto? Ele: está tudo bem. E o menino estava morto lá dentro de um quarto. Isso é coisa, né? Isso é uma doidice, né, mano? Né? É só quem é maluco por Jesus, né? E vai dizer uma coisa dessa: deixa o menino morto dentro de um quarto e correr para os pés de um profeta. Sabia em quem ela estava crendo, né, minha pastora? E veja bem aqui, o continuando. E ela disse: vai bem. Versículo 27.
Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Aí ela chega diante do homem de Deus. Fica aqui em pé, meu pastor, por gentileza. Ela chega diante do homem de Deus. O que é que ela faz? Ó, de joelho aqui, ó. Pega sobre os pés do homem de Deus. E quando ela pega nos pés do homem de Deus, aí Deus dá a revelação a ele. Obrigado, meu pastor. Quando ela tocou nos pés do homem de Deus, aí o Senhor abriu a revelação e mostrou a vida dela para ele dizer. A mulher estava arrebentada e o menino morto dentro do quarto, e ela corre atrás do profeta. E agora, quando ela chega lá, o que ela vai falar para o profeta, o homem de Deus? Diz aqui o versículo 28: e disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Porque lá atrás ela tinha falado: não me engane, homem de Deus, eu quero ser feliz o resto da minha vida com meu filho. Mas aqui a morte chegou e levou. Ei, irmão, vida de crente não é fácil. Vem a alegria, mas também vem as provas, vem as tribulações. Às vezes nós estamos no auge, às vezes nós estamos lá embaixo, às vezes não tem ninguém que dá uma ligação para nós, às vezes não tem ninguém que faz uma visita a nós, tem alguém que não nem dá atenção para nós. Aqui a mulher tinha dinheiro, a mulher tinha riqueza, a mulher tinha tudo, ela podia ser feliz, mas o dinheiro não traz felicidade, traz alegria, mas não traz a felicidade. E aqui a mulher, a vida dela era o filho dela, agora a morte levou. E quando ela diz: homem de Deus, para que tu mentiu para mim? Pedi eu algum filho a ti? Não disse eu: não me enganes? Diz o versículo 28. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O Eliseu deu essa missão para o Geazi, mas a missão não era por Geazi. Ei, irmão, tem missões que é específica, tem missões que Deus deu para cada um. Deus deu um dom. Para um Deus deu o dom de pregar, para um Deus deu o dom de cantar, para um Deus deu o dom de profecia, de revelação, de sinais, prodígios, maravilha, de exortação. Para cada um Deus deu um dom. Então tem que ter as pessoas específicas para cada área. Trabalhos espirituais, obra de feitiçaria, de magia negra, de umbanda, quimbanda, candomblé, voodoo, tem que ser com pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho. Não é qualquer pessoa não que pode orar por você que está enfeitiçado com esse negócio. Tem que ser pessoas qualificadas para ser quebrado esse mal e você ter felicidade novamente. E veja bem aqui o texto continuando. Posso continuar? Para. Fechar bem esse texto aqui. Oh Jesus. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele, e pois, porém, não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Porque a missão não era para o Geazi, era para Eliseu resolver. O Eliseu. E veja bem aqui o versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele, e orou ao Senhor. Aleluia. E abriu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu.
Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamando-a, e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio a ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Só Deus pode fazer milagre. O milagre da vida que chegou na casa desta mulher. Esta mulher estava oprimida agora, mas novamente ela voltou a ter alegria. Fique em pé, você que pode. Oh, aleluia. Deus está aqui, irmão. Deus está nesta casa. Eu quero fechar a minha participação. O tempo não deu para me explicar a palavra como era devido, mas a gente fez a nossa parte. Eu quero perguntar aqui nesta noite: onde está a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus, quer fazer uma nova aliança, um concerto com Deus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aonde está você que quer reconciliar com teu Deus, que está com a aliança quebrada? Se Jesus vir agora, tu pode morrer e ficar para trás ou ir para o inferno, mas se tu aceitar Ele, reconciliar com Ele, sobe junto com essa igreja. Onde está você? Venha. Tem alguém que quer reconciliar com Deus, quer aceitar Jesus como teu Salvador? Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aonde está você? Vem, eu quero orar por você. Tem? É você, Deus. A minha parte eu estou fazendo. O meu nome eu já confessei, está escrito no livro da vida. E o seu? Como é que está? O teu nome está escrito no livro da vida? Se não está, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Jesus te ama, Jesus se importa contigo. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi em vão não. Ei, Jesus se doou por mim e por você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aonde está as pessoas enfermas? Não insista, é você e Deus. Se morrer desconcertado, for para o inferno, não vai reclamar lá não. Ah, Jesus, me tira daqui. Foi para o inferno porque quis, porque não quis aceitar Ele. Então tem que confessar enquanto está nesse corpo, porque depois que sai, Romanos capítulo 9, versículo 27 fala que após a morte segue-se o juízo. Aonde está as pessoas enfermas? Crê que Jesus pode te curar nessa oração? Vem aqui na frente sem perder tempo. Tem alguém enfermo? Tem alguém que está passando luta? Tem alguém que está passando tribulação? Está passando aí que só Jesus pode resolver? Só Deus pode fazer milagre, tá ali. Jesus quer fazer o milagre agora. Eu quero orar por você. Ei, Jesus estará aqui nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pode te curar hoje. Esse caroço pode desaparecer. Essa enfermidade pode desaparecer agora. Essa porta que está travada, ela pode se abrir agora na tua vida. Só basta você crer, só basta você confiar, porque só Deus pode fazer milagre. Aleluia. Venha crendo. A mulher procurou o homem certo. A mulher acreditou, ela confiou, declarou a sua confiança, e Deus desceu e resolveu o problema dela que ela mais almejava. Jesus quer resolver o teu problema hoje também. Jesus quer te dar vitória hoje também. Aleluia. Pode tudo estar desmoronando, assim como estava na vida desta mulher, mas quem confia em Deus tem vitória. Louvado seja Deus. Fecha o olho, coloca a sua mão assim sobre a sua cabeça que eu vou orar agora. Querido Deus e querido Pai, aqui está, Senhor, este homem, aqui está esta mulher, esse jovem, essa jovem, Senhor. Papai, é no teu nome, Senhor, agora que nós estamos adorando agora. É sobre o poder desta palavra aqui, Papai, que nós pregamos, Papai. Pelo poder da tua palavra agora, eu profetizo agora o milagre, eu profetizo agora a cura, eu profetizo agora a vitória, eu profetizo agora a libertação, Papai. Este mal que atingiu a vida da minha irmã, que atingiu a vida do meu irmão, Senhor, pelo poder da tua palavra agora, eu dou uma ordem no mundo espiritual, no mundo físico e no mundo material agora. Vai saindo agora desse corpo agora, toda obra de enfermidade agora, toda obra satânica agora, eu dou uma ordem agora, sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Eu digo, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a tua vitória. Eu te abençoo nesta noite agora. Seja livre deste mal, seja livre desta tribulação agora, desta prova agora. Recebe o teu milagre uma vez, Pai. Mas eu te peço, cobre a minha família e meu com teu sangue, e dá vitória à tua igreja. Assim nós abençoamos esse povo em nome de Jesus. Recebe o milagre. Amém.
Graças a Deus, irmã. Uma pregação dessa, irmã, um ensinamento desse.